Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora o vosso Espírito sobre a terra, que o vosso Espírito Santo habite os corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra, que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja a nossa advogada. Assim seja. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso divino Filho, ao envia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Amados irmãos e irmãs, vamos dar sequência no nosso estudo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. No vídeo passado, nós começamos a estudar o capítulo 6, onde São Luís ele vai nos explicar a verdadeira devoção através da figura de Rebeca e Jacó, lá no Antigo Testamento. E agora nós vamos olhar especificamente a explicação que São Luís ele vai dar, colocando especificamente o que é Nossa Senhora em nós, na nossa vida de devoção com Nossa Senhora, como ela age conosco. Aqui ele vai mostrar que Nossa Senhora ela vai agir conosco assim como Rebeca agiu com Jacó. Então nós podemos olhar aí a partir do número 201 do Tratado da Verdadeira Devoção. Então nós podemos ver que no número 201, o primeiro motivo, a primeira forma que Nossa Senhora vai agir conosco, que o São Luís vai colocar aqui ela os ama, Eu amo aqueles que me amam, conforme Provérbios 8,17. Ela os ama primeiro, porque é sua verdadeira mãe. Ora, uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por reconhecimento, pois que eles efetivamente a amam como uma sua boa mãe. Terceiro, ela os ama, porque sendo predestinados, Deus os ama. Amei Jacó, porém aborreci Esaú, conforme Romanos 9,13. Quarto, ela os ama porque eles se lhe consagraram e porque são sua partilha e herança. Então nós vemos aqui que Nossa Senhora, ela nos ama. Aqui está essa graça da Santíssima Virgem, seus escravos por amor. Nossa Senhora ela vai nos amar. Por quê? Porque ela é uma mãe. Nós temos que lembrar que aos pés da cruz Nosso Senhor falou para ela: mulher, eis aí o teu filho. Ali Nosso Senhor está dando toda a humanidade para Nossa Senhora. Toda a humanidade é agora filhos e filhas de Nossa Senhora. Então, uma verdadeira mãe, ela ama os seus filhos. Então, nós devemos entender que Nossa Senhora ama todos, como disse na oração inicial, é a Senhora de todos os povos. Ela ama todos os povos, todas as pessoas, até os que não confiam e não acreditam nela. Ela ama eternamente essas pessoas. E ainda mais esses que são verdadeiros devotos, ela ama mais ainda. Porque, como disse, ela os ama porque é amada também. Então veja a ternura, Nossa Senhora ama não só aqueles que a amam, mas quanto mais amor, quanto mais graças, quanto mais carinho recebe aqueles que verdadeiramente a amam e se entregam, se consagram por ela. Então nós devemos olhar isso, porque se nós pensarmos bem, uma mãe natural aqui da terra, ama o seu filho
demasiadamente, né? Agora, imagine o amor de Nossa Senhora. Ela que é a nossa mãe imaculada, a nossa rainha. Quanto mais amor tem por nós, um amor muito mais perfeito, um amor muito mais, até certo ponto, ciumento, um amor muito mais zeloso, né? Se juntar ao amor de todas as mães do mundo, né? Não se compara com o amor da Virgem Maria por nós, né? Então, veja o quanto Nossa Senhora nos ama. Então, nós podemos ver, né? Essas graças da Santíssima Virgem. O número 202, São Luís, ele vai seguindo. Ela os ama eternamente, e com mais ternura que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno, e por um Filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, essa mãe amaria muito esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Eis o que esta boa mãe da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar para seus filhos a bênção do Pai Celestial. Nós vamos ver alguns motivos aqui, mas é interessante isso que São Luís vai dizer, que ele vai falar que o amor de Nossa Senhora por nós, ele é ativo e efetivo, né? Muitas vezes, como o nosso amor, eu amo a Virgem Maria, né? Mas fica só no lado afetivo, no sentido de sentimento, né? Eu amo a Virgem Maria, mas não tenho coragem de rezar um texto. Eu amo a Virgem Maria, mas eu não faço nada por ela, não converso por ela, né? Então, quantas pessoas hoje dizem que amam a Deus, né? Quantas pessoas rezam diariamente, né? Isso, então, falando do mundo lá, quantas vezes nós mesmos que estamos na missão, quantas vezes, né? Amamos a Deus, né? Mas o nosso amor muitas vezes está no sentimento, né? Ou numa resposta automática, mas aqui não, que está dizendo que o amor da Virgem Maria por nós, ele é ativo e efetivo, né? Ou seja, ela ama na prática, ela ama com as suas obras, digamos assim. Ela demonstra o seu amor, ela demonstra o amor para nós com a própria vida, e não somente com palavras bonitas, né? Então ela vem nos dar as graças, principalmente a graça da salvação. Então é interessante ver como que vai ser esse amor ativo e efetivo, né, de Nossa Senhora. No número 203, São Luís ele vai dizer: primeiro, ela espreita como Rebeca as ocasiões favoráveis de lhe proporcionar algum bem, de os engrandecer, de os enriquecer. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as boas e más fortunas, as bênçãos e as maldições divinas, e por isso, já de longe, dispõe as coisas para isentar seus servos de todo mal e acumulá-los de todos os bens, de sorte que, se há um bom proveito a alcançar em Deus pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá para algum de seus filhos e lhe dará a graça de chegar ao fim com fidelidade, né? Então veja, Nossa Senhora ela já vai em Deus ver, né, o que vai ocorrer com aquele filho, com aquela filha, né? E ela já vai passando à frente, assim como Rebeca. Rebeca viu, né, que Isaac ia abençoar, né, Esaú. Então Rebeca já passou à frente e já avisou Jacó para ele ir pegar os carneiros para fazer, né, para Isaac, para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Então Nossa Senhora também ela já vê o que vai acontecer, ela já espreita, ela já vai passando à frente. E nós podemos ver isso claramente nas aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora que em Lourdes já aparece, faça penitência, faça oração, já aparece em Fátima e nos anuncia para evitar os males da Rússia, consagra a Rússia ao meu Imaculado Coração, rezem o texto todos os dias, façam a comunhão reparadora. Nossa Senhora que aparece no Brasil em 1936 e fala, né, o comunismo vai entrar no Brasil, mas ela é a mensagem condicionada, se o povo não rezar e não fizer penitência. Então Nossa Senhora já vai passando à frente, vendo o mal, vendo o sofrimento que nós vamos ter por causa do nosso próprio pecado. A Virgem Maria já nos ama tão ternamente, que vendo que a ira de Deus vai vir, ela já passa à frente, nos ensinando o caminho de conversão, não só nos ensinando, porque nós sabemos muito claramente, mas nos relembrando, nos chamando, né? E como é triste ver
os filhos de Nossa Senhora, né, que vem o apelo de uma mãe dessa forma, vem uma mãe chorar lágrimas de sangue, né, por nossa causa, ainda continua sem seguir os apelos da Virgem Maria, né? Então, Nossa Senhora ela vem nos chamando a essa conversão e ela vem nos livrando do mal. Ela vê na vida da pessoa quantas pessoas, né, recebem a revelação de Nossa Senhora quando vão morrer, por exemplo, né? E Nossa Senhora vai livrando dos males. Eu lembro aqui, por exemplo, de Santa Beatriz da Silva, que Nossa Senhora apareceu revelando que ela deveria fundar a Ordem das Concepcionistas, né? A Ordem da Imaculada Conceição, e ela passou 30 anos, né, vivendo como religiosa dominicana, até receber autorização, né, nem como religiosa dominicana, perdão, como leiga ligada à Ordem dos Dominicanos, até receber autorização para fundar a sua ordem, e 3 dias antes da fundação, Nossa Senhora aparece anunciando que ela iria morrer. Então Nossa Senhora já vai partir na frente, vai nos preparando para o caminho da salvação, vai nos livrando de todos os males. É a Virgem Maria que vai nos ensinando isso, como já foi citado em outros vídeos aqui dessa série sobre o tratado. Mas São João de Deus, que era devoto de Nossa Senhora, entrou no mundo do pecado, abandonou, né, apostatou da fé praticamente, né, vivendo no pecado mortal. Então um dia Nossa Senhora aparece para ele e fala: um dia tu me tinha devoção, né? Volta a me ter devoção, converte-te a Deus, né? E São João de Deus volta para os caminhos do Senhor. Então Nossa Senhora ela vai fazer conosco muitas vezes dessa maneira. Essas graças que a Virgem Maria vai nos dar principalmente graças para a nossa salvação. Então muitas vezes Nossa Senhora ela vai entrar na nossa frente e vai nos dar essa graça da mudança de vida, né? E vai de alguma maneira nos apontar o caminho, nos direcionar, né? Santo Afonso Maria de Ligório ele vai dizer no livro As Glórias de Maria, né, de um homem que estava em pecado mortal e ele não conseguia largar. Ele tinha um relacionamento impuro, né? Não vivia a castidade, tinha um relacionamento mundano com uma mulher. Ele não conseguia desapegado, não conseguia quebrar as correntes do pecado que o prendia nessa mulher. Um dia ele vai se confessar e o sacerdote manda então que ele reze, se não me engano, 3 Ave Marias e beijasse o chão, né? E com essa penitência, pelo auxílio da Virgem Maria, ele consegue se livrar desse pecado, ele consegue romper com esse relacionamento impuro com essa mulher. E Santo Afonso ele vai dizer que esse homem um dia vai se dirigir, recebe uma tentação, começa a vir nele no coração: como será que ela está? Porque eu estou, né, no caminho de Deus agora, e ela, como é que está? Né? Então ele decide ir até a casa dessa mulher para ver como ela está. E quando ele se aproxima à porta da casa dessa mulher, que vai bater, ele de repente se vê afastando do lugar, sozinho, e ele vai se vê longe de repente daquele lugar. Isso é uma graça extraordinária da Santíssima Virgem Maria, que intercede por esse infeliz, né? Porque ia novamente cair no pecado, na tentação, e Nossa Senhora o tirou de lá, né? Então Nossa Senhora muitas vezes ela vai nos fazer isso, né? Nos afastar das ocasiões, mas é preciso que seja dócil, né? Então nos espere também se afastar de uma maneira extraordinária, mas Nossa Senhora ela vai agir muitas vezes nos livrando das ocasiões de pecado. Então é necessário ser dócil, porque que adianta? Às vezes Nossa Senhora livra aqui, mas eu tento de novo, né? Esse homem ia bater na porta da mulher, se viu distante, vou tentar de novo agora, não sei o que aconteceu, né? Então ia de novo, se coloca. Muitas vezes nós somos assim, nós vemos que Nossa Senhora nos ama eternamente e quer nos livrar dos perigos de cair, né? Então o número 204 ainda segue: ela lhes dá bons conselhos, como Rebeca a Jacó, né? Então Rebeca falou lá em Gênesis 27, versículo 8, né? Meu filho segue meus conselhos, né? Então aqui é interessante que nós, como escravos de amor da Santíssima Virgem, nós temos uma conselheira, que é a nossa própria Mãe Santíssima. Então tudo pedir conselho, tudo consultar Nossa Senhora, né? Tudo ir perguntar: Nossa Senhora, o que a senhora acha disso? Né? O que a senhora acha disso, desse caminho? Eu sigo por aqui, eu sigo por ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Pedir conselho para Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é a nossa mãe, aquela com a qual nós podemos conversar, aquela com a qual nós podemos falar: mãe, a senhora está aí, né? Junto com teu filho amado, adorando ele, né? Está aí do lado dele, né? O Salmo mesmo vai dizer, né? A vossa direita se encontra a rainha, né? Então a senhora que está à direita de Jesus, né? O que é que agrada mais ao Senhor? Se eu vou por esse rumo, se eu vou por aquele, Nossa Senhora ela vai responder.
Talvez ela não responda de maneira extraordinária, você não ouça sua voz, mas ela vai responder. Então, pedir conselho à Virgem Maria, você sentirá no teu coração, né? Nossa Senhora te mostrará a resposta de alguma maneira. Então, nós precisamos dos seus conselhos. E é interessante que São Luís ele vai falando ainda mais na frente, se não é diretamente que lhes dá seus conselhos, falo pelo ministério dos anjos, para os quais constituiu o maior prazer e a maior honra em obedecer a menor de suas ordens, para descer a terra e auxiliá-los os seus fiéis servos, né? Então, interessante que Nossa Senhora é a rainha dos anjos, a igreja vai nos ensinar. Então, pede conselho a Nossa Senhora que, de alguma maneira, ela vai nos aconselhar e nos guiar para a vontade de Deus, né? Seja diretamente ou pelos anjos, né? Nós vemos, por exemplo, São Rafael, né, no Antigo Testamento, em que ele vai guiar Sara e Tobias, né? Na sua jornada rumo ao casamento, rumo à santidade, na cura, né, do pai de Tobias, né, resolvendo todas aquelas situações, né. Então, pede conselho para Nossa Senhora me enviará, né, intercederá, enviará São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todas as milícias celestes para nos ajudar, nos aconselhar, nos direcionar. Então, aqui é interessante isso, que aqui está muitas vezes o motivo que muitas pessoas, até mesmo consagradas à Virgem Maria, muitas vezes podem ser um ponto que as pessoas caem, né? Porque não pedem conselho para a sua mãe e pior, não obedecem os conselhos da sua mãe. Você conhece aquelas pessoas que muitas vezes vai te pedir um conselho, uma opinião, né? Fulano, o que é que você acha disso? Aí fala, não, eu acho que, né, assim, assado, a pessoa acha ruim, né? Você conhece alguém assim? Então muitas vezes a gente age com Nossa Senhora assim. Ou a gente não pede conselho para Nossa Senhora, ou a gente pede os conselhos para a Virgem Maria e a gente não gosta da resposta que Nossa Senhora vai nos dar. Então a gente começa a achar ruim, não obedece e quebra a cara lá na frente, né? Aí depois muitas vezes fala, não consagrei, continua a mesma coisa. É, continua a mesma coisa porque você continuou desobediente, não querendo seguir os mandamentos de Deus. Então, aqui é o interessante, né? Ela vai nos dar os bons conselhos, mas eu quero obedecer os conselhos da Virgem, né? Os conselhos da Virgem são palavras de vida eterna, porque são os conselhos que ela pega do coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo e transmite para nós, né? Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima, ela vai falar, né? Parem de ofender a Deus que já está bastante ofendido. Então é necessário essa graça de ouvir os conselhos da Virgem, né? Vamos parar de ofender a Deus e naquilo que é pessoal, né? Você quer fazer alguma coisa, você quer entrar para um grupo, você quer entrar para uma comunidade, pede discernimento para Nossa Senhora, a mãe do divino discernimento. Nossa Senhora, o que a senhora quer, né? Está querendo namorar? Pede o discernimento para Nossa Senhora. Nossa Senhora, me aconselha, o que eu faço nessa situação? Está querendo, sei lá, ir para o seminário, ir para o convento, ser freira? Nossa Senhora, o que a senhora quer que eu faça? Me dá um conselho, que passo eu devo tomar? Está querendo, sei lá, arrumar um trabalho? Eu devo ir para esse trabalho, para esse emprego? Nossa Senhora, o que a senhora quer? Então, pede o conselho e sejamos mais dóceis, né? Nossa Senhora, muitas vezes, coitada, né? Tem que ser uma domadora de leões, né? Nossa Senhora, a rainha dos corações, né? Ela reina no nosso coração, mas muitas vezes é uma domadora de leão, porque o nosso coração muitas vezes é um leão, né? A gente vai mansinho, Nossa Senhora dá um conselho, mas quando ela nos dá um conselho, a gente vira um leão, né? Nossa Senhora tem que nos domar. Mas então, meus amados, nos consagremos a Nossa Senhora e sabemos que nós temos uma conselheira nata, né? Uma conselheira que vai nos conceder as graças de Deus e vai nos inspirar aquilo que é a vontade de Deus. Isso é o que está no próprio Evangelho, lá em João capítulo 2, quando Nossa Senhora vê que naquela festa de casamento acabou o vinho, e Nossa Senhora vai interceder junto a Jesus e ela vai dar um conselho para os servos. Qual é o conselho que ela vai falar? Fazei tudo o que eles vos disserem. Então Nossa Senhora vai nos dar esse conselho sempre, fazer tudo o que meu filho diz, seguir os mandamentos, e quando a gente estiver nas dúvidas, sem saber o que fazer da nossa vida, chega diante de Nossa Senhora e fala, mãe, o que eu vou fazer? Eu estou perdido, mãe, eu estou mais perdido que tudo aqui, me ajuda. E ela vai ajudar com seus conselhos. É necessário sempre perguntar. São Martinho ele falava sempre, né? É necessário conversar sempre com a Mãe de Deus, né? Passa o dia todo conversando com Nossa Senhora, com Deus, né? Converse com Nossa Senhora, pergunte, né? Então é necessário isso. Pedir conselhos, ouvir, obedecer. Assim age os escravos por amor da Santíssima Virgem Maria. Fala com Nossa Senhora, ouve Nossa Senhora e obedece Nossa Senhora. Quando eu falo ouve Nossa Senhora, não é no sentido místico da coisa, mas é na própria vida que Nossa Senhora ela vai nos mostrando, então nós vamos obedecendo. Amém? Então
Então, passamos para o próximo ponto aqui do número 205, em que São Luís ele vai dizer ainda mais como é este amor ativo e efetivo da Santíssima Virgem, né? E São Luís ele vai dizer, terceiro motivo, né? Quando lhe levamos e consagramos nosso corpo e nossa alma, com tudo que deles depende, sem nada executar, o que faz esta boa mãe, né? Quando eu pego este método que São Luís ele está me dando, eu me consagro inteiramente à Virgem Maria, como sou escravo por amor, o que vai acontecer? O que ela vai fazer? Né? Então São Luís ele vai dizer, o mesmo que fez outrora Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Né? Então o que Nossa Senhora vai fazer? Primeiro, mata-os tirando-lhes a vida do velho Adão. Segundo, escorcha-os e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo apego à criatura. Terceiro, purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Quarto, prepara-os ao gosto de Deus e para a sua maior glória. Porque segue São Luís, ninguém como ela conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo, e portanto só ela pode, sem se enganar, aprontar e preparar nosso corpo e a nossa alma de acordo com esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente oculta. Então aqui São Luís ele está fazendo a comparação, né? De que aqueles 2 cabritos eles significam o nosso corpo e a nossa alma, e Nossa Senhora vai agir com o nosso corpo e a nossa alma, assim como Rebeca agiu com aqueles 2 cabritos, né? Então vamos por pontos aqui que São Luís ele falou, mata-os tirando-lhes a vida do velho Adão, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está querendo se consagrar a Nossa Senhora somente pelo modismo, somente porque você acha bonitinho, somente sei lá por quê, mas não quer mudar de vida, não quer tirar a vida do velho Adão da sua vida, tire o seu cavalinho da chuva, né? Você está fazendo errado, e eu volto aqui até no que São Luís ele fala, que foi dito no último vídeo, porque ele vai falar lá no número 199, né? Quão infelizes, porém, e malditos aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Malditos os que se afastam de teus mandamentos, conforme Salmo 118, 21. Então, veja, nós temos que nos consagrar à Virgem Maria porque nós queremos ser santos. Levítico 19:2, sede santo porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a Virgem Maria como a nossa mãe, né? Em João capítulo 19 vai dizer, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então nós devemos saber que a mãe ela vai nos educar para a vida de santidade. Nossa Senhora não nos educa para este mundo, Nossa Senhora nos educa para o céu. Então, se nós queremos nos consagrar à Virgem Maria para continuar nos prazeres pecaminosos e mundanos, se nós queremos consagrar a Virgem Maria para continuar na mesma vida velha de pecado sem Deus, né? Você está fazendo tudo errado. Há pessoas, inclusive, meu Deus do céu, chegam e perguntam, né? Se eu consagrar a Nossa Senhora, eu nunca mais vou cometer um pecado mortal? Meu filho, minha filha, presta atenção. Pecado mortal vai para o inferno. Você não tem que parar de pecar só porque vai se consagrar, não. Você tem que parar de pecar porque você quer ir para o céu. E então você se consagra porque Nossa Senhora vai te ajudar a parar de cometer pecado mortal, vai ajudar a mim, Anderson, a parar de cometer pecado mortal. Meu Deus do céu, né? A palavra de Deus vai dizer, né? Faça nova todas as coisas. Então, como pode eu não querer tirar este velho Adão de mim? É necessário. E se você se consagrar à Virgem Maria com um coração reto, realmente querendo viver a verdade de Deus, Nossa Senhora vai te pegar e vai tirar o novo Adão. Vai doer, vai, mas é necessário. Nós não podemos continuar nessa mesmice, nessa vida velha, nessa vida podre. Nessa vida em que a pessoa diz que vai para a igreja, mas a sua vida é mundana. Vai para a igreja, mas é só frevo, é só balada, é só festa, é só orgia, é só prostituição. Igual uma vez uma jovem perguntava para mim, né, falando que queria ir para um show sertanejo, e aí falava, qual era o problema? Não tem nada, só cantando uma música mundana lá que fala de pecado e está lá, a mãozinha balançando para um lado, para o outro com a correntinha lá do lado, né? Beleza, tira o velho Adão.
Tira o velho Adão. Nossa Senhora, ela vai tirar, vai matar este velho Adão que há em nós. Ela vai querer fazer que nós restauremos. Nossa Senhora, quando nós nos consagramos, ela vai fazer que nós cheguemos à idade de Jesus Cristo. É uma grande luta, é uma grande caminhada, mas é a idade plena de Jesus Cristo. E não cresceu Adão em nós, não. É necessária mudança de vida. É necessário matar o velho Adão. Eu lembro algumas pessoas, alguns dias atrás, até vasculhando em rede social, no Facebook, coisas antigas e curtindo fotos e eu de boné à barrete, não sei o quê. O que as pessoas pensariam se eu continuasse ouvindo as músicas de maloqueiros, as músicas impuras, as músicas imorais conviantes? Que consagrado é isso? Ouvindo Racionais com suas músicas comunistas da vida, né? Que consagrado é esse? Né? Que consagrado é esse que está na igreja de Correntinha, né? Mas, né? Está indo para a balada, está pegando ciclana, beltrana. De que adianta? Né? É preciso querer a vida plena de santidade. Se você quer se consagrar a Nossa Senhora só para tirar fotinha e colocar totos tus depois, você está fazendo errado. Você tem que se consagrar a Nossa Senhora não somente para colocar todos tus no Facebook. Pode colocar? Claro que pode colocar. Mas a meta não é essa. A meta é ter o teu nome no livro da vida. A minha meta não é ter Anderson Totus Tus Maria, como eu coloquei algumas fotos nas minhas redes sociais. A minha meta é ter Anderson Carlos Bezerra no livro da vida quando eu morrer. E para isso é necessário que Nossa Senhora mate este velho Adão que há em mim. É necessário que eu deixe Nossa Senhora agir em mim. E eu vejo ainda quanta coisa em mim ainda precisa morrer para que Cristo nasça verdadeiramente em mim. Então é necessário que nós deixemos Nossa Senhora agir em nós. Que ela venha nos dar essa graça. Mas é necessário que nós queiramos. Enquanto nós ficarmos colocando barreira, não, isso não tem nada a ver, porque agora já está começando essa onda, muita gente consagra, né? O que acontece com a Santa Escravidão é o que aconteceu com a renovação carismática nos anos 90. Né? A renovação carismática era perseguida, era coisa estranha, era um negócio estranho, né? Ninguém queria ser carismático, mas eles eram o quê? Né? Tinha uma radicalidade do Evangelho, né? Dons, etc. Aí depois, né, começou a ficar mais na mídia. Todo mundo quer ser carismático. Aí acha que carismático é o quê? Orou em línguas já é santo, né? Então começou-se a vir o quê? Né? Relativismo dentro do movimento da renovação carismática católica. Se você pregar coisas que se pregava 20 anos atrás na renovação carismática católica, você é proibido de pregar nos grupos de oração. Mas hoje todo mundo quer ser carismático, né? Aí virou esse um relativismo, né? Claro, todo mundo tem que ser carismático, né? Seria bom que todos fossem, mas que vivessem naquilo que deve ser a essência, né? Aí virou muito emocionalismo, né? Não se prega mais o que se pregava antes, etc. A mesma coisa acontece hoje com a Santa Escravidão de amor. Era perseguida, ninguém gostava, era coisa esquisita, mas quem se consagrava tinha o quê? A intenção de viver o Evangelho, de fazer a vontade de Deus por Nossa Senhora. Aí agora não. Tudo lindo, né? Agora é a ostentação ser consagrado. Então o que está acontecendo? Né? As pessoas se consagram, vivem no pecado. Outros nem se consagram, colocam a corrente, fazem um monte de besteira e quem paga? É a gente que muitas vezes prega só para consagração. Então, meu querido, minha querida, se você quer se consagrar, mas você não quer tirar este velho Adão da sua vida, não se consagre, porque vai ser até pior para você no dia do teu juízo. Mas se você quer ser santo, se você se reconhece impotente, fraco, miserável, reconhece que você sozinho com você mesmo não consegue vencer o pecado, se consagre. Porque se você cair no pecado mortal hoje, Nossa Senhora te ajudará a viver na graça amanhã. Se depois de amanhã você cair de novo, Nossa Senhora vai te levantar de novo. Agora o que não pode é a gente querer continuar deitado no pecado sem querer se levantar. Eu te convido a deixar de ser Adão e passar a ser um filho verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Não importa a miséria do meu e do teu pecado, a Virgem Maria é mãe de misericórdia e nos fará santos. Mas a questão é, meu Deus, você quer, jovem, você que está com dúvida, você quer ser santo?
Você quer ser santo? Se você quer ser santo, se consagra a Nossa Senhora. Nossa Senhora pode fazer o pior pecador miserável da face da terra um grande santo para a igreja. Mas o que ela não pode é te obrigar. Ela te dá essa liberdade. Você quer. Se você quer, se consagra. E ela fará essa grande graça. Em segundo lugar, aqui que São Luís ele vai dizer, ela escocha-os e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo apego à criatura. Nossa Senhora vai nos despojar. Ela vai nos, em outras palavras, vai nos podar. E é necessário que se pode mesmo. E ela vai nos tirando as inclinações do nosso pecado. Quantos pecados eu não consegui de forma nenhuma vencer, só consegui depois da consagração. E quantos ainda se levantam querendo me derrubar, né? A tentação vem, eu sei que eu só consigo ainda alguma coisa por causa de Nossa Senhora, com a sua oração, com Nossa Senhora. Então, meu querido, minha querida, se consagra, ela vai fazer, né? Porque às vezes a gente fala, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou crescer assim. É a síndrome de Gabriela, né? Mas nós que temos essa inclinação maldita, né, do pecado, que não temos muitas vezes força, se consagra a Nossa Senhora e você verá que você vai vencer. Você vai ver que talvez aquilo que você tem lutado há 10 anos, quando você se consagrar a Nossa Senhora daqui a um ano, você vai ver que você progrediu muito mais nesse um ano do que em 10 antes. Se consagre para você ver, né? Então, interessante também, né, que Nossa Senhora, que aqui São Luís ele vai dizer que Nossa Senhora ela vai tirar todo apego à criatura. Então, muitas vezes, é isso que acontece com alguns escravos. Quando Nossa Senhora ela vai fazer com que as pessoas se afastem. Você pode ver muitas vezes a pessoa é consagrada e ela vai falar, nossa, depois que eu me consagrei, muitas pessoas se afastaram de mim, pessoas que eu nem pensava. Nossa Senhora vai fazer que pessoas se afastem de você, para você perder este apego às pessoas, porque você tem que amar a Deus em primeiro lugar, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e muitas vezes os nossos amigos vão nos tirar de Deus. Muitas vezes, mesmo que eles não nos levem para o pecado, mas muitas vezes nós somos apegados, e Nossa Senhora ela vai nos tirar, e principalmente esses que nos levam para o pecado, né? Então, você tem que começar a aprender agora uma verdade que São Luís ele vai dizer no livro A Carta aos Amigos da Cruz, né? São Luís ele vai dizer que Nosso Senhor teve muitos amigos ao redor da mesa, mas poucos ao redor da cruz. Você tem muitos amigos que te levam para a balada, você tem muitos amigos, né, garota, que fala, você quer ficar comigo, e aí, vamos beijar, você quer tantos amigos que te levam para trás do muro, para um motel, mas quando você decidir fazer a vontade de Deus, você vai se ver só. Você tem muitos amigos, né, quando você tem dinheiro, quando você tem grana, quando você pode bancar todo mundo na balada, quando você, né, quer tudo. Você tem muitos amigos, mas quando você se decide a fazer a vontade de Deus, eles vão se afastar. Então, quando você se consagra a Nossa Senhora, essas pessoas vão se afastar. Quantos amigos eu tinha antes? Consagro a Nossa Senhora, até os da igreja, em certo relativismo, de certa maneira, se afastam. Mas o importa, nós temos Nossa Senhora, e com Nossa Senhora nós temos tudo. E então Nossa Senhora mesmo ela vai atraindo as pessoas que querem viver o mesmo propósito. Nossa Senhora vai atraindo pessoas para você ajudar e para que elas te ajudem. Nós nunca estamos só com Nossa Senhora, só que Nossa Senhora muitas vezes vai fazer que certas pessoas saiam da nossa vida para impedir que nós caiamos, que nós voltemos atrás. Vai sofrer muitas vezes? Vai. Nossa, era amiga há tantos anos de fulano de tal e agora está indiferente comigo, e daí? Nossa Senhora ela vai fazer que você perca as pessoas para que você não perca a sua alma. Quantas pessoas, meus amados, começam a caminhar na igreja, começam a seguir os caminhos de Deus e logo caem no pecado do mundo de novo por causa de amizades. Ai, porque fulano está me chamando para ir para a balada, é meu amigo, o que tem? Eu vou ir com ele só para não decepcionar, e caem. Então, Nossa Senhora muitas vezes vai agir assim, vai nos afastar das pessoas, para que as pessoas não nos afastem de Deus. Repito, Cristo teve muitos amigos ao redor da mesa e poucos ao redor da cruz. Mas alegra-te, nós temos vários amigos no céu, os santos, os anjos, o próprio Deus. E o próprio Deus, através da Santíssima Virgem, vai nos levantar um exército de amigos também.
que queiram viver a santidade. Amigos que nos levam para Deus e não para o pecado. Se for necessário renunciar um amigo de longa data para viver a vontade de Deus, não tema. Como disse, melhor perder um amigo do que perder o céu. Seja esse amigo, seja esse namorado, seja essa namorada, se quem for que seja, te afasta de Deus, te leva para o pecado, renuncia. Renuncia essa pessoa, porque essa pessoa não é da parte de Deus na tua vida. Renuncia, que vai ser tanto bom para você como para essa pessoa, para que Deus haja e levem a ser santos. Então Nossa Senhora também vai purificar de toda mancha e sujeira do pecado. Nossa Senhora vai nos dar essa graça da santidade, e prepara-nos ao gozo de Deus para a sua maior glória, assim como Rebeca preparou aqueles cabritos para Isaac, assim também Nossa Senhora vai preparar o nosso corpo e a nossa alma para a maior glória de Deus, para onde Deus nos quer, para onde Deus nos chama, fazendo o que Deus quer. Nossa Senhora vai nos preparar, vai nos guiar, vai nos santificar ao gosto de Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio querer, mas Nossa Senhora vai nos ensinar a viver a nossa vocação particular, conforme o gosto de Deus. Quarto, esta boa mãe, aí no número 206, esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, limpa-nos e nos torna dignos de aparecer diante do nosso Pai Celeste. Então, nós que estamos muitas vezes sujos com os nossos pecados, com as nossas misérias, Nossa Senhora vem nos limpar. E aqui São Luís ele vai nos dizer como que acontece isso. Ela nos cobre, primeiro, ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho, daquelas vestes que ela conserva em sua casa, ou por outra, em seu poder, pois que a tesoureira, a dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho, Jesus Cristo, dons que ela dispensou e comunicou a quem quer, quanto quer, como quer e quanto quer, como já vimos na outra parte do tratado. Então Nossa Senhora ela vai nos tirar essas vestes podres do nosso pecado. Nós que estamos imundos, assim como o filho pródigo, muitas vezes, lá na lavagem dos porcos, nós chegamos em casa sujo, mas quando nós nos entregamos à Virgem Maria, ela vai tirar a nossa roupa podre e nos colocar vestes limpas com os perfumes dos méritos dela, dos méritos de Jesus Cristo, para sermos agradáveis ao Pai. Segundo, ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados, quer dizer, ela os reveste dos méritos e do valor de suas próprias ações, ou seja, Nossa Senhora nos colocará no nosso pescoço os méritos dela, ou seja, nós entregamos todos os nossos méritos, que não são muitos, nossa pobreza, nossa miséria, muitas vezes nós damos para ela só o nosso pecado, que nós não temos mais nada para oferecer, e ela vai nos dar os nossos méritos, por isso todas as nossas boas ações, todo o mérito das nossas ações, das nossas orações pertencem à Santíssima Virgem Maria, e o que nós recebemos os méritos dela, que são infinitos praticamente diante de Deus, porque são méritos imaculados. Então Nossa Senhora ela nos dá estes méritos, para entender isso seria como se ela colocasse um colar de ouro no nosso pescoço, que são os méritos dela. Então veja que grande graça, nós entregamos toda ela, com a nossa miséria, com o nosso pecado, ela nos reveste da sua graça, da sua pureza, dos seus méritos, dos seus dons, do seu perfume. Aí a gente se entrega para Nossa Senhora fedido, e Nossa Senhora nos coloca em nós o perfume de rosas que emana do seu coração, que emana dela mesma. Então é interessante isso que ainda cita mais à frente, que ela mata e mortifica em verdade tudo que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas, mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou.
Pelo contrário, guardam e aumentam-o para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, e para fazer grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Então é interessante que Nossa Senhora vai matar e mortificar toda impureza, toda imperfeição que há em nós. Ela vai nos levar realmente no caminho de santidade. Mas é interessante que ela não vai matar aquilo que a graça já fez em nós. Temos dons que Deus já nos deu, as graças que Deus já nos deu. O que até aqui nós já conseguimos progredir, isso a gente não vai perder, mas vai impulsionar ainda mais. Vai impulsionar ainda mais. Então nós pulamos ali já para o número 207, número 5º, antigo. Ela concede-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, e, portanto, não devessem recebê-la, com essas roupas novas, preciosas, odorosas, e com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Então, o que significa isso? Muitas vezes nós ouvimos falar da paixão do Senhor, que Deus nos ama, e muitas vezes depois de ouvir o querigma, o anúncio do Senhor, nós voltamos a cair no pecado. Então, muitas vezes a gente não merece, mas Nossa Senhora é muito de misericórdia, por isso que Jesus nos deu na cruz a Virgem Maria como nossa mãe. Então a Virgem Maria, ela veio em nosso auxílio. Muitas vezes nós talvez não merecêssemos, mas ela vem em nosso encontro e nos levanta, nos purifica, como já foi dito aqui. Então ela nos concede do Pai a graça de recebermos a bênção. O Pai vai nos abençoar por Maria, em Maria e com Maria. Então, veja que interessante a importância de se consagrar a ela. Eu lembro aqui, tantas vezes já citei aqui a visão de Santa Faustina, em que ela via Jesus querendo punir a terra, mas não podia porque Nossa Senhora aparecia nos defendendo, mostrando o seu imaculado coração transpassado. Então ela vai conseguir para nós a graça de não sermos punidos, mas antes sermos abençoados. Mas é necessário se deixar mudar por Nossa Senhora. Então, é interessante nessa parte que nós podemos ver que Nossa Senhora, o seu amor por nós, vai agir de maneira tão ativa em nós, que vai agir tanto nos amando, nos cumulando de graça, nos tirando do pecado, nos dando vida nova, nos revestindo do seu mérito, que se nós somos verdadeiramente fiéis, nós podemos aplicar à Virgem Maria a frase que São Paulo vai dizer assim: não sou eu que vivo, é Maria que vive em mim. Porque a Virgem Maria, onde está Nossa Senhora, está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo, porque a Nossa Senhora é a filha direta de Deus Pai, é a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer: não sou eu que vivo, é Nossa Senhora que vive em mim, e porque ela vive em mim, age em mim o Espírito Santo, o Pai me abençoa e Cristo me purifica, me dando a graça da salvação. Mas é necessário ser dócil. Ela vai agir em nós. Nos entreguemos a Nossa Senhora e nós veremos que o amor de mãe, o amor da Virgem Maria, vai superar a nossa miséria. Não importa a tua miséria, não importa a situação que você vive, não importa o fundo do poço que você chegou. O amor da Virgem Maria transforma a tua vida. Ela vai te ajudar. Então, nós já pulamos aí para outra parte, seguindo a comparação sobre Rebeca e Jacó, número 208 do Tratado da Verdadeira Devoção. Vai nos ensinar sobre isso, que ela nos mantém, que Nossa Senhora vai manter os seus escravos por amor. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é prover-nos de tudo para o corpo e para a alma. Meus queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora vai nos prover de tudo. Ela é a mãe da divina providência. Então nós devemos compreender isso, que a Virgem Maria ela está atenta em tudo. Quando ela aparece a Santa Catarina Laboreira, ela mostra as graças que saem, alguns raios apagados. Ela diz que é graças que as pessoas não pedem. Então peçamos as graças à Santíssima Virgem Maria, sejam materiais, sejam espirituais. Ela vai nos manter em tudo. Nossa Senhora, estou precisando disso, ela vai interceder. Nossa Senhora, me ajuda, ela vai ajudar. Então eu posso compreender e ver isso. Por exemplo, tivemos agora no final de semana o encontro com o Sagrat aqui na nossa cidade, na nossa paróquia. Meu Deus do céu, até sexta-feira a gente estava preocupado, e agora como é que vai fazer o almoço? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para as obras. A gente foi na graça,
faltando dinheiro para tudo, e tinha feito as camisas, e o medo de não receber, e o rapaz que fez as camisas querendo receber o dinheiro, e a gente estava numa situação tremenda. Mas nós temos uma mãe da providência, a paróquia se chama Nossa Senhora da Providência, então casou tudo. Então nós podemos contemplar a bondade de Nossa Senhora, né? A gente que praticamente tinha pouco dinheiro, não tinha dinheiro para nada, de repente, né? Surgia dinheiro não sei da onde, claro, da divina providência, mas não sei de onde é que surgiu, né? Nossa Senhora conseguiu dinheiro para nós, né? O almoço ia ser vendido, o almoço foi de graça, teve o lanche foi de graça, a gente não tinha flores, conseguiu dinheiro para as flores, conseguiu. Ação disso, chegou uma mulher trazendo um jarro de flor para a igreja, aí disse que ia ter um evento para Nossa Senhora. Não, então eu vou pegar mais que tem ali no carro, já trouxe mais flor, então o evento saiu perfeito. E nós podemos ver a misericórdia da providência de Nossa Senhora, ela providencia em tudo. Quantas vezes você se vê sem nada, num certo quase desespero por alguma coisa, e de repente aparece aquela situação quando você pede para Nossa Senhora, às vezes você nem pede, e você tem um sinal claro da providência de Nossa Senhora que está te mantendo. Então muitas vezes nós somos sem fé realmente, né? Eu lembro aqui da história de um santo que queria construir uma obra, não lembro se era uma congregação ou era uma escola, e ele não tinha dinheiro para nada, então ele pede para Nossa Senhora e pede dinheiro e diz que vai lhe pagar com serviço, né? Trabalhando pela Imaculada, e conta-se que de repente depois ele voltou lá na igreja, ele viu um pacote com o dinheiro necessário para começar a obra, né? Crer na providência divina, assim como por exemplo São Maximiliano Maria Kolbe, né? Que não construiu apenas uma escola, construiu uma cidade da Imaculada, não tinha dinheiro para nada, porque eram franciscanos, eram pobres, mas Nossa Senhora providenciava em tudo Nossa Senhora providencia. Então, quantas vezes, por exemplo, casais, né, tem medo de ter muitos filhos, como com educação, pensa assim no financeiro. Nossa Senhora providencia tudo. Se você tem um, Nossa Senhora providencia. Se você tem dois, Nossa Senhora providencia. Se você tem 10, 12 filhos, Nossa Senhora vai providenciar o necessário. Então, veja, creia que Nossa Senhora ela vai nos sustentar, que ela vai nos manter, seja para o nosso corpo, seja para a nossa alma. Né? Contar até um breve testemunho, né? Minha avó estava doente um tempo atrás, né? Estava internada, né? No hospital, e minha mãe, né? Meus tios querendo acender vela de Pentecostes, né? Quem quiser conhecer depois sobre as velas de Pentecostes, os milagres das velas de Pentecostes, mas ele falou, não é necessário, eu vou rezar um rosário, né? Minha mãe rezou o rosário na intenção dela e pediu um sinal para Nossa Senhora quando minha mãe está andando, né? Uma pessoa que ela nunca viu, né? na vida, chegou para ela com uma flor, né? Flor cajado de São José, entregou para ela, né, e falou, essa flor que a gente mandou foi Nossa Senhora. E quando minha mãe chegou em casa, estava a notícia que minha avó tinha saído do hospital, né, já tinha recebido alta, estava bem em casa. Então você vê que Nossa Senhora ela nos mantém. Nossa Senhora ela mantém o nosso corpo, a nossa alma, mantém a nossa saúde, né? E claro, quando vem a doença, porque nós não estamos livres da doença, Nossa Senhora nos sustenta para permanecer em paz, né? Para fazer sempre a vontade de Deus. Então, creiamos sempre na providência divina, né? E o interessante ainda é que nessa parte que ela nos mantém, São Luís ele vai dizer, né, que eles, os escravos, né, são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens, né? Então, isso é interessante que Nossa Senhora vai nos manter para a vida de graça. Então nós somos alimentados pela Eucaristia, pelo corpo e pelo sangue do seu Cristo, que na alma devota de Nossa Senhora é profundamente eucarístico. Ama, né? E ama esse vinho que gera virgens, né? Então, para viver a pureza hoje, né, da virgindade, mesmo que a pessoa talvez pelos pecados da vida passada tenha perdido a virgindade, mas para viver a castidade, né? Com Nossa Senhora nós conseguimos beber este vinho da pureza, né? E até muitas vezes da virgindade consagrada, né? Quantas moças que entram para a vida religiosa vão espelhadas em Nossa Senhora. Então, a importância da Virgem Maria, ela vai nos manter sempre, temos sempre essa fé, né? Número 209, ela os conduz, né? O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz a seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade de seu filho, né? Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos e deu-lhes tanto para ele atrair a bênção de Isaac, como para subtrair-se a fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar,
Guia todos os seus fiéis servos a bom porto. Mostra-lhes os caminhos da vida eterna. Desvia-os dos passos perigosos. Leva-os pelas mãos nas sendas da justiça. Sustém-os quando estão prestes a cair. Levanta-os quando caíram. Repreende-os como mãe caridosa quando cometem alguma falta. E até às vezes os castiga amorosamente. Um filho que obedece a Maria pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Né? Então nós vemos isso que eu já falei no outro, na parte do conselho, né? Que Nossa Senhora é a nossa conselheira, né? Ser obediente a Nossa Senhora e ver claramente que Nossa Senhora ela vai nos conduzir. Por exemplo, se você tem dúvida vocacional, se consagre a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora ela vai guiar para a vontade de Deus. Não para o que as pessoas falam, você tem cara disso, daquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, não. Mas você fazer aquilo que Nossa Senhora quer. Ela vai te guiar, ela vai te direcionar, ela vai mostrar onde é que a tua alma se sente em paz. Ela vai conduzir para todas as coisas. Você tem dúvida do que fazer da tua vida? Se consagra a Nossa Senhora. Ela vai te conduzir, e aqui, como disse, já falei tantas vezes nos vídeos, se você cai, Nossa Senhora vai te levantar. Ela vai nos repreender, ela vai nos ensinar, ela vai nos levantar amorosamente, ela vai nos conduzir, ela vai nos sustentar. Então, eis a importância de nos consagrarmos a esta mãe do puro amor, como vai dizer em Eclesiastes 24:24. Consagremos-nos a esta mãe do puro amor. Então, é interessante isso, né? Não basta apenas nos consagrarmos a ela. É necessário obedecermos, como vai dizer aqui, né? Um filho que obedece a Maria pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Né? Se há algum devoto de Nossa Senhora que se perdeu, devoto, entre aspas, né, que se perdeu, é porque não obedeceu. Né? Então, aquilo que é seguir os evangelhos, seguir os mandamentos de Deus. Então, eis a importância de nos consagrarmos à Virgem Maria e buscarmos viver a santidade. E ela vai nos ajudar a isso, mas devemos obedecer. É interessante a aparição de Nossa Senhora para Santa Faustina, em que Nossa Senhora vai falar para ela mais ou menos assim, não lembro as palavras exatas, ela vai dizer, né, eu sou a rainha do céu e da terra, mas principalmente eu sou a tua mãe. Então veja, essa graça da Virgem Maria que aparece dizendo, olha, eu sou rainha do céu e da terra, né? Mas dizendo um título que eu gosto, né? Principal, que eu sou tua mãe. Então Nossa Senhora muitas vezes desce do céu e vem para nós nos ajudar, porque ela é a nossa mãe. Então ouçamos os conselhos dela, os direcionamentos dela, ela vai nos conduzir. Ela há de nos conduzir para o bom porto da salvação, como São Bernardo dizia, né, naquela oração, né? Não lembro as palavras, mas ele sempre dizia, ide a Maria, né, na dúvida, se está perto de afundar, ide a Maria, recorrer a Maria. Então, possamos fazer isso, né, de recorrer à Santíssima Virgem Maria, que ela nos conduzirá, assim. Lembro de São José Maria Escrivá, que em meio à guerra lá na Espanha, né, na Guerra Civil Espanhola, ele, fugindo para um lugar, ele, sem saber se atravessava aquela fronteira, ele vai pedir para Nossa Senhora conselho para saber o que ele vai fazer. Ele pede um sinal e de repente, no meio dos escombros, ele acha uma rosa. E aquele foi o sinal de Nossa Senhora dizendo que era para ele ir de fato. E ele foi. Então, recorra sempre à Virgem Maria, ela há de dar um sinal, ela há de mostrar o caminho, ela há de nos conduzir, né? Não sejamos cegos guiando outros cegos, ou não sejamos nós muitas vezes querendo viver a nossa vida sozinho, eu faço o que eu quero, não, mas pensando, nos entreguemos a Nossa Senhora, deixamos que ela nos conduza, né? Sejamos dóceis à Imaculada, deixamos-nos ser conduzidos pela Imaculada, e nós veremos que seremos felizes, pois ela nos conduz no caminho de e para a felicidade. Então, conclui São Luís essa parte dizendo, não tem mais que um verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha a cair em alguma heresia formal, onde se manifesta a mão condutora de Maria. Aí não se encontram nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas. Então, se nós nos consagrarmos à Virgem Maria, formos pedir seus conselhos e deixarmos ser dóceis, a gente não vai cair na heresia, pelo menos formal, como vai dizer São Luís aqui. Conheço. Sim, é verdade, muitos escravos que caíram. Quantas vezes também estive à beira de cair? Quantas vezes também a situação, né, que nós vivemos? Mas o que eu falo é, o escravo fiel, né, ele não vai cair nos erros. Por isso a importância de, nesse tempo tão conturbado, nesse tempo tão confuso,
espiritualmente, doutrinariamente, com pessoas querendo colocar confusão na doutrina, a importância de se consagrar à Virgem Maria, pois ela nos conduzirá para a verdade, para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então é necessário consagrarmos a ela, né? Muitos caíram, muitos se consagram e caem em erros de fato, mas por isso, um filho que obedece a Maria pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Não adianta consagrar, é necessário querer viver. A cada dia pedir, Nossa Senhora, dai-me a graça, eu não consigo, né? E aí sim, nós veremos as abundantes graças que Deus fará na nossa vida através da Imaculada. Número 210, né? O quarto favor que Nossa Senhora faz, né? Ela os defende e protege. O quarto favor que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é defendê-los e protegê-los de seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e por sua habilidade, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam, e particularmente da morte que lhe jurara a Esaú, e que no auge da raiva e inveja que o dominavam, ele teria levado a termo, como outrora Caim a seu irmão Abel. Maria, a mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha aos seus pitinhos. Então, muitas vezes, amados, nós temos medo de tudo, nós temos medo das pessoas. Irmão, a gente não tem que ter medo de ninguém, nem do inferno, nem de ninguém, né? Se o demônio aparecer querendo te perturbar, você fala: acaso não sabeis, eu sou da Imaculada, eu tenho uma advogada. Acaso não sabeis que no Cântico dos Cânticos fala da minha Senhora o seguinte: quem é essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha? Se o demônio vier com os pecados, se vier com as tentações, se vier querer perturbar, você fala: é melhor você sair voado, porque minha mãe está chegando, ela vai te destruir, seu safado. A gente não tem que ter medo de nada. Se você quer ser de Deus, a gente sabe, vai acontecer muitas coisas. Santa Teresa de Ávila vai dizer que quando uma pessoa entra no caminho de oração, o inferno inteiro se levanta para tirar essa pessoa do caminho da oração. Mas pode levantar o inferno todo. Acaso não sabeis, nós somos da Imaculada. Nossa Senhora nos defende dos perigos, nos livra do vale tenebroso da morte, né? Nos consagremos a ela e a graça de Deus operará em nós, e nós podemos dizer, como no Salmo 90: 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, e tu não serás atingido, porque estamos sob o manto de Nossa Senhora. Aleluia. Mas nos coloquemos debaixo dessa proteção, né? Nós vemos São João Paulo II, né? Que é interessante que quando ele sofre aquele atentado, né, que aquele terrorista, né, que foi preso, dá um tiro para matá-lo, e São João Paulo II sai dali sanguentado. Todos acharam, mataram o Papa, e o Papa sobreviveu, e ele foi no 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Então o Papa fala que uma mão materna desviou a bala que seria fatal. Muitas vezes Nossa Senhora vai agir dessa maneira conosco, nos livrando da morte, nos livrando dos atentados, das ciladas que Satanás tem nos colocado. Outras vezes Nossa Senhora vai permitir tribulações, perseguições para nos santificar, mas saibamos que nada acontece sem a permissão divina. Por isso, se um dia ficar apertado, se sofremos tentações, atribulados estivermos, sempre digamos: acaso não sabeis, eu sou da Imaculada. Eis aqui o escravo da escrava do Senhor, faço-se em mim segundo a vontade de Deus. Eis aqui o escravo da Santíssima Virgem Maria. Nós não devemos temer, Nossa Senhora nos protege, né? Nossa Senhora, ela nos protege. Eu lembro de uma situação que aconteceu com uma mulher conhecida de algumas pessoas aqui, escravas aqui da região, né? Eu não sei quem é, mas sempre conto a situação dessa mulher, que ela se consagrou a Nossa Senhora, né? E então ela passou uma semana, né, como muitos escravos por aí, não mudou nada. Aí falou: não vou me consagrar mais não, né? Eu não vou renunciar a essa consagração, tirou corrente, não quero mais isso aqui não, né? Por quê? Né? Porque a pessoa, ela se consagrou e continua indo para a balada, não mudou nada na minha vida. Claro, que você tem que fazer por onde? Quem Boas Marias faz, sua casa está em paz, né? Não adianta eu vou colocar corrente, passou a vontade de pecar, não. Eu me consagro, e na vida de oração Nossa Senhora vai me guiando. Eu tenho que suplicar, eu tenho que querer, eu tenho que fazer força, né? Então, não mudou os hábitos, continuou com as amizades, como disse agora há pouco. Então,
não mudou de vida e falou, essa consagração aí não é de nada não. Foi até o padre e falou, não tem como desfazer a consagração não, né? Isso aí né? O padre deve ter falado, né? Mas ela tirou a corrente, ela apostatou e agora eu vou para a macumba. Aí foi para a macumba, foi lá para o centro espírita dos macumbeiros, aí está lá o pai dos Exu lá, dos Exu, e fazendo a sessão deles lá, e iam consagrando as pessoas, e de repente quando chegou nela, ela falou, o demônio pelo possuído lá falou, em você eu não posso tocar, porque tem uma senhora com você, né? Você eu não posso tocar, né? E ela saiu de lá, né? Todoada, né? Veja, a consagração Nossa Senhora, até com ela que quis renegar, não só renegou a consagração que tinha feito em certo sentido, mas até foi procurar se entregar para o inimigo de Deus. Nem lá o inimigo pôde tocar. Claro, Deus permitiu isso de uma maneira para mostrar para essa anta o que era necessário fazer para mudar de vida, né? Aí permitiu mostrar que o demônio não pôde nem tocar nela, porque ela já tinha há poucos dias se entregado à Virgem Maria e Nossa Senhora a protegeu. Nossa Senhora, ela protege, ela é a mãe de misericórdia. Então, quantas vezes nós olhamos essa proteção na Virgem Maria, né? Que a Virgem Maria ela vai nos proteger, como ela diz em Fátima para a Lúcia, quantas vezes o coração imaculado dela é o nosso refúgio em meus sofrimentos, em minhas tentações, e quantas vezes nós não vemos essa proteção e logo queremos nos entregar aos pecados, ao inimigo de fato. Não, tenhamos fé, a Senhora está nos protegendo sob o seu manto, se consagra a ela. Então muitas vezes a pessoa tem algum problema espiritual, alguma coisa, se consagra a Nossa Senhora. Eis o grande remédio para o século XXI, o século que renegou a Deus, o século em que Satanás tem triunfado na pervertida sociedade, como diria Beata Helena Guerra no final do século XIX, e agora no século XXI, quanto tem acontecido? Eis que agora é o tempo oportuno para nos consagrarmos à Virgem Mãe de Deus, para sermos protegidos dessa ação maligna de Satanás, do demônio que tem destruído as famílias, as vocações, a pureza das crianças. Ontem mesmo eu vinha do Consagra-te, que acabou o Consagra-te, eu fiquei para a missa, quando eu volto da missa, música impura, né? Imoral na rua alta, e criança quase querendo dançar, né? As crianças não têm mais pureza, né? Então é necessário nós nos consagrarmos à Virgem, rezarmos e buscarmos levar a vida plena para as pessoas. E Nossa Senhora vai nos defender da ação do maligno, né? Então, como uma amiga diz, né? Quem como Deus, né? Ninguém como Deus, e depois de Deus, ninguém como Maria, né? Que é a nossa intercessora, é a nossa protetora, né? Quem é essa que avança como aurora, né? Quem é essa, a mulher do Apocalipse 12, né? Que destrói o demônio, que vence o demônio, né? O grande dragão, né? Nossa Senhora, o grande dragão, o cambal, né? O lagartinho, né? Do quinto dos infernos, que Nossa Senhora o reduz a nada, porque Nossa Senhora é toda poderosa, porque ela tem os méritos de Deus, ela tem a graça de Deus, ela é cheia de graça. Então, a quem temer, né? Eu estou com medo de consagrar. Consagrar, porque se consagra Nossa Senhora é a rainha dos anjos, Nossa Senhora vai botar um exército junto conosco, Nossa Senhora vai nos levar para o céu. Não temamos nada, pois nós temos a grande mão de Deus a nosso favor. Como dizemos no ofício de Nossa Senhora, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Nossa Senhora nos livra do inimigo, ela é ao nosso favor. Então consagremos-nos ao coração santo e imaculado da Virgem Maria, e ela nos defenderá com toda certeza. Então por isso até que São Luís ele vai dizer isso, exatamente aquilo que eu estava querendo dizer aí no final do número 210. Pode um homem, garantido por um exército de 100.000 soldados, ter receio de seus inimigos? Menos ainda há de recear um servo fiel de Maria, rodeado que está da proteção e força de sua Mãe Santíssima. Esta mãe e princesa poderosa enviaria antes um batalhão de milhares de anjos em socorro de um só de seus servos, para que se não dissesse que um servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Meu irmão, como eu falei, pode ir para o inferno todo. Nossa Senhora bota todo mundo para correr, porque ela é aquela de Gênesis 3,15. Ela te esmagará a cabeça, e Nossa Senhora esmaga a cabeça de tudinho que tem no inferno, né? Então, para que temer? Não temamos nada, não temamos ninguém. A única coisa de
temer que nós tememos é o santo temor de Deus. Né? Então nós temos Nossa Senhora é a nossa guardiã, é o terror dos demônios, ela é a grande mãe de Deus, né? Que afugenta os inimigos de nós e nos protege. Então, nos coloquemos sob o manto dela, né? E veremos que ela vai nos proteger, assim como protegeu aquela mulher que quis ir lá para o Sete Macumba e não puderam tocar nela porque ela era consagrada à Virgem Maria. Nos consagremos e veremos a graça que vai ser na nossa vida. E por fim, encerrando o nosso capítulo, nós vemos aí no número 211 que o quinto fim é que ela intercede por eles, ela intercede por nós, os escravos de amor. O quinto, enfim, e maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus fiéis devotos é interceder por eles junto de seu Filho, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo e para ele os conservar. Rebeca mandou a Jacó que se aproximasse do leito de Isaac, e o ancião tateou as mãos e os braços do filho, abraçou e beijou com alegria, mostrando-se contente e satisfeito com a sépete que Jacó lhe apresentava. E ao aspirar com extrema satisfação o perfume que se envolava das vestes de Esaú, exclamou: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de campo florido que o Senhor abençoou. Este campo florido, cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é o odor das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, no qual Deus Pai semeou, qual o grande trigo dos eleitos, o seu Filho único. Então veja que ela vem interceder por nós, né, nos dando diante de Deus os méritos. Né? Então veja, o odor de santidade da Virgem Maria diante do trono de Deus por nós, né? Até o ofício da Imaculada Conceição, a tradição que vai dizer que quando nós rezamos de joelho, Nossa Senhora está diante do trono de Deus, orando de joelhos por nós, né? Suplicando por nós. Então essa graça de saber que quando nós nos entregamos à Virgem Maria, ela está diante de Deus, rezando por nós. Essa é uma graça muito grande, né? Às vezes eu medito, eu não acho errado, por exemplo, a pessoa chegar para mim e falar: você pode rezar por mim, né? Reza por mim aqui, que eu estou precisando. Eu não acho isso errado, mas muitas vezes você vê que as pessoas elas ficam vão por impulso, muitas vezes, reza por mim, reza por mim, reza por mim, e não sabem que se você rezar o teu texto, é Nossa Senhora que está rezando por você, né? Não sabe a graça que é, meu Deus, o Anderson rezar por você, grande porcaria. Agora imagine a Mãe de Deus, que está à direita de Jesus Cristo, rogando por você diante do trono do Pai, né? Então veja a graça que muitas vezes nós perdemos. Então saber que quando nós nos consagramos a ela, saber que eu, Anderson miserável, cheio de pecado que sou, eu tenho uma mãe que está diante do trono de Deus rogando por mim para ver se um dia presto na vida, meu Deus do céu. Que alegria saber que Nossa Senhora está pedindo por mim. Eu ainda tenho esperança porque a Mãe de Deus é a meu favor e roga por mim. Por isso, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que o demônio, depois de querer fazer uma pessoa cair no pecado mortal, ele vai querer fazer com que ela perca a devoção à Virgem Maria. Claro, porque ele sabe que se a pessoa continuar sendo devota de Nossa Senhora, ela vai sair do pecado mortal, Nossa Senhora há de conceder graça. Então que graça saber que Nossa Senhora intercede por mim, intercede por ti. Então nos consagremos e veremos a graça da manifestação, da intercessão da Virgem Maria na nossa vida. Então, para citar exemplos, por exemplo, o próprio Santo Afonso no livro Glórias de Maria. Meu irmão, leia o livro Glórias de Maria também. É esplêndido, é maravilhoso, né? Ele conta um caso de um padre que sofreu uma calúnia, né? E foi destituído do seu cargo. E ele ficou tão revoltado que, como aquela mulher que eu acabei de citar, né? Foi até pior do que, né? Ele se revoltou, né? E vendeu a sua alma para o diabo. Ele foi entregar para o demônio e pediu um contrato, assinou um contrato vendendo a alma para o diabo. No outro dia, o bispo viu da calúnia e resolveu pedir perdão e dá-lo de volta ao cargo. Então ele começou a sentir remorso porque ele tinha vendido a alma para o diabo. Então ele começou a ir para diante da imagem de Nossa Senhora, suplicar ajuda, e Nossa Senhora apareceu para ele e falou: meu filho, você renunciou a mim e ao meu filho Jesus e se entregou ao nosso inimigo, né? E ele começou a chorar e pedir perdão, e Nossa Senhora falou: eu vou para diante do trono de Deus pedir por você. Ele desapareceu e ele continuou indo para diante de nós, Nossa Senhora, e rezando, e Nossa Senhora apareceu para ele de novo e falou: pronto, eu já roguei por ti.
E ele ainda não contente por causa da gravidade, ele falou, mas o demônio ainda está em posse com o contrato. Então Nossa Senhora desapareceu e um belo dia este homem estava dormindo e quando ele acorda com o contrato que ele tinha assinado com o demônio em cima dele. Ele leva para o bispo diante de toda a comunidade queima o contrato que ele fez e todos emocionados choravam. E nessa graça. Então por isso nós compreendemos que aquilo que o São Luís ele fala é verdade. São Luís ele vai falar do livro O Segredo do Rosário, que mesmo que uma pessoa tenha vendido sua alma para o demônio, se ela for devota fielmente no Rosário, com a reta intenção de se converter, certamente ela se converterá e será salva. Ela intercede por nós. Não importa o grau de pecado, não importa o que você já fez na tua vida, se entregue a Nossa Senhora. Ela estará diante do trono, rezando por você e trazendo o dom da divina misericórdia de nosso Senhor para nós. Nos consagremos a ela, pois ela é mãe de misericórdia, ela é a nossa intercessora, ela é a nossa mãe. Então, isso está aquilo que o Catecismo vai dizer no número 969, só para encerrarmos e vemos que isso é doutrina da Igreja, essa intercessão maravilhosa da Virgem. Vai dizer assim o Catecismo: esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na emancipação que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob o título de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Veja que grande graça é o Catecismo que está dizendo que ela alcança os dons da salvação eterna para nós, ela intercede por nós. Então eu pergunto, o que você está esperando para se consagrar? O que você está esperando para ser todo da Imaculada? O que você está esperando para se entregar para essa mãe que está prostrada diante de Deus, suplicando por você? Eu sei da minha miséria. Se você, porque eu sou pecador, bem-vindo ao time, parceiro. Eu acho que eu sou muito mais do que você, com toda certeza. Com toda certeza eu sou um miserável. Eu sou uma anta. Eu sou uma anta. Mas eu me entrego a ela porque eu sou da Imaculada. Eu sei que Nossa Senhora pode mudar a minha vida e me dar a graça da santidade. Meu irmão, não percamos mais tempo, nos entreguemos a essa intercessora que alcançará junto de Deus este suave perfume de rosas, que são as orações e os méritos da Virgem Maria, que nos fará ser aceitos por seu Filho Jesus para o reino eterno no céu. Então, São Luís ele vai encerrando, dizendo, no final deste número 211, no final do número 212, na verdade: ela os guarda e por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo, e ajuda-os a perseverar até o fim, como já vimos. Então, meus amados, nos consagremos a ela, pois ela há de nos ajudar a continuar no caminho de Deus e nos ensinará a sermos livres das armadilhas do inimigo, como uma mãe com seu filho recém-nascido, que talvez a todo momento está indo lá no berço olhar como está a criança. Quando a criança já começa a andar, começa a olhar o que ela está fazendo para não cair, para não se machucar, para não mexer na tomada, não tomar um choque. Assim Nossa Senhora, quando nós nos consagramos a ela, ela está a todo momento do nosso lado, nos cuidando, nos livrando, nos segurando. Às vezes pode permitir uma pequena queda, não quedas graves, para mostrar que sozinho a gente não consegue ser nada a não ser pecador, que para sermos santos nós precisamos estar com a mão segura dela. Assim como bem ensinava São José Maria Escrivá, tem um vídeo que ele ensina isso, uma pergunta do amigo jovem. Então, nos consagremos a ela, não percamos mais tempo, e veremos que Nossa Senhora, resumindo tudo isso, o vídeo passado é isso: nos preparar nosso corpo e a nossa alma, e nos fará santo, nos revestirá dos seus méritos, fará com que sejamos aceitos por Deus. Meu irmão, minha irmã, oxalá o mundo todo pudesse ouvir isso que eu quero dizer agora. Acaso não sabeis, eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis, eu tenho uma advogada, eu tenho uma medianeira junto com o mediador, eu tenho uma mãe
que o próprio Deus me deu, eu tenho a Virgem Maria rogando por mim. Venha você também, meu irmão, venha você também ser todo de Nossa Senhora, para que ela também rogue por mim e por ti, para sermos santos. Nós somos pecadores, mas com a Imaculada podemos e seremos santos, segundo o coração de Deus, pela Imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe, consagra-te, sejamos a Imaculada Virgem Maria.